Instagram e ali no YouTube. Olá, seja bem-vindo, podcast César Hanauer. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Nós vamos gravar aqui sobre um cara extraordinário na Bíblia, José, os segredos do José. Pastor Marcelo Castro, sempre uma honra estar contigo em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque em todos os lugares estamos falando da palavra de Deus. Falando né? da palavra, exatamente. E nós queremos falar hoje de um cara extraordinário, José. Fala aí, pastor Marcelo. Boa noite a todos, Deus abençoe. E é maravilhoso falar sobre o José, né? José tem muitos princípios que nós, como servos de Deus, podemos também copiar, né? Seguir o bom exemplo de José para que tenhamos os nossos sonhos realizados. Vai ser uma noite abençoada hoje, pode ter certeza, né? É isso aí. Glória a Deus. Vai render para nós. Vai hoje render, aí. né? Vai render aí. Pessoal, vocês que estão na live aí do Instagram, entra no YouTube lá também, depois você se inscreve lá, tá? Escreve no YouTube. Vamos para lá, vamos pro YouTube, vamos fazer nossas lives no YouTube também. Eu tô fazendo aí com o pessoal do Instagram, pastor Marcelo, as lives do Mentalidade de Passarinho. Tremendo. Toda terça-feira nós estamos fazendo segredos, não consegui passei muito pouco, né? Segredos, porque quando você começa a pregar, são tantas coisas que Deus traz que é maravilhoso. Bom, vamos lá falar desse grande homem de Deus, José, né? Um homem que teve fases da sua vida que ele demonstrou o quanto ter confiança em Deus faz a diferença em todas as áreas das nossas vidas. Exatamente. Né, pastor Marcelo? Pastor Marcelo pode falar do sonho, né? Exatamente. Eu quero mandar um alô aí para todos que estão nos acompanhando, né? Deixa um comentário, dá um joinha aí, entendeu? Compartilha aí essa transmissão. Estou aqui com o meu grande amigo César Hanauer no seu podcast, uma transmissão ao vivo. Estamos aqui, né, nos deliciando com as pérolas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Pastor César, falar de José é uma coisa, uma sensação maravilhosa falar de José, né? José foi o sonhador, né? Conhecido como o sonhador. José Deus deu a ele uma grande missão, né? O sonho de José foi uma missão que Deus colocou sobre a sua vida para poder fazer com que Israel, o povo de Israel, o povo de Jacó viesse ser uma poderosa e grande nação. Então Deus dá os sonhos a José, né? Então nós aprendemos muito com José, podemos tirar aqui grandes ensinamentos da vida de José. Maravilha, né? E trazendo para essa palavra sonhador, eu acho interessante porque José já vem de um pai sonhador, né? De um pai sonhador. A Bíblia diz que uma das frases mais extraordinárias que eu encontro na Bíblia é quando Rebeca visita o Isaac. Isaac está com os seus olhos já, por causa da velhice, já está com os olhos escuros, né? A Bíblia diz. E o Esaú já havia se casado com as filhas de Arã, né? Aí a Rebeca fala uma das frases mais extraordinárias da Bíblia, porque ela disse assim, ó: se Jacó casar-se com as filhas de Et, de que me servirá a vida? Não, olha o propósito desta mulher. Se José casar-se com uma das filhas, se Jacó casar-se com uma das filhas de Et, de que me servirá a vida? É mais ou menos assim: se eu falhar na minha missão, eu vim nesse mundo sem sentido. Rebeca, uma mulher de Deus, né? Uma grande mulher de Deus que entende o projeto de Deus. Quando Esaú, então, se casa, né, com as cananeias, ou com a cananeia, ela então percebe que o projeto de Deus que está nas suas mãos está indo por água abaixo, está indo pelo ralo. Então ela desperta, né? A Rebeca, então, ela desperta para o projeto de Deus na vida de Abraão, de Isaac e, né, da sua descendência. Ela então desperta. Então eu aprendo aqui com essa palavra que o senhor falou, que nós não podemos perder o projeto de Deus que está nas nossas mãos. Deus confiou um projeto em nossas mãos. Deus confiou um projeto nas suas mãos, nas minhas mãos, e nós não podemos deixar esse projeto ir pelo ralo. Nós não podemos deixar esse projeto se perder. Como o senhor mesmo disse,
se Jacó casar com as mulheres daqui, dessa terra, para que me servirá a vida? Ou seja, esse propósito não faz sentido. Esta obra não faz sentido. O que Deus fez até agora não faz sentido. Então ela desperta. É interessante, né? Que as mulheres possam despertar para o projeto que Deus tem, né? Colocou nas suas mãos. Muito forte, muito forte, muito forte. E é interessante que ela fala, de que me servirá a vida se eu não cumprir o propósito? Ou seja, o propósito da minha vida é maior que a minha vida. Exato. É muito forte. E quando que ela fala isso? Ela fala isso em um momento que o Isaac está emocionalmente agindo, porque a Bíblia diz que o Isaac estava dando a bênção para quem? Estava prestes a dar a bênção para quem? Para Esaú. Para Esaú, né? Claro que a gente conhece o contexto, depois falar um outro momento sobre isso. Mas o que nós queremos aqui? Trazendo para dentro do José, pastor Marcelo, vamos pegar aqui um pouquinho do que o Jacó fez. A Bíblia diz que a Rebeca fala essa frase extraordinária, chama o Isaac, olha a submissão da Rebeca. Ela entende que a missão dos dois, do casal está indo, né, tá indo por água baixa, digamos assim, e ela chama o Isaac e fala para o Isaac, nós precisamos, nesse momento, não agir com o coração. Nós temos que agir com um propósito. Aí o Isaac chama o Jacó e fala assim, vai para Padã Arã, para a casa de Labão, teu tio. E lá você vai se casar. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Jacó sai para o caminho da obediência. E no caminho da obediência ele tem um sonho. O sonho dele, os anjos subiam e desciam. Então os anjos já estavam lá. Porque se eles subiam e desciam, porque eles já tinham descido. Então o que nós aprendemos? A primeira lição que eu aprendo nesse texto. Quem obedece, sonha. E os seus sonhos, Deus está no topo deles. Porque Jacó viu uma escada onde os anjos subiam e desciam e Deus estava no topo. E eu vou um pouquinho mais além aí ainda. Olha que coisa tremenda. Quem obedece, né, sonha, como o senhor falou. Quem obedece, sonha. Agora, quem obedece também chega na casa de Deus. Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então, no caminho da obediência ao sonho, como o senhor falou, né, você chega na porta dos céus e você permanece na presença de Deus. Né? No caminho da obediência, nós só temos a ganhar. A ganhar. Né? O vencedor, não tem vencedor, né, se não for obediente. Obediente vai se tornar, num tempo bem próximo, um grande vencedor. Perfeito, né? Perfeito. Tremendo. E é interessante também, pastor Marcelo, que, vamos falar de José, né? Jacó foi um cara extraordinário, a Bíblia diz que ele sonhou e entendeu que Deus estava com ele. Eu aprendo uma lição muito grande, porque Deus visitou Abraão e disse assim, Abraão, eu sou contigo. Deus visitou Isaac e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e quero ser o teu Deus. Deus visita Jacó e disse assim, eu sou o Deus de Isaac e de teu avô Abraão, e quero ser o teu Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, um relacionamento com o Deus dos nossos pais e dos nossos avós. Mas haverá um tempo nas nossas vidas em que você começar a obedecer, Deus vai se revelar para você e vai dizer, a partir de agora, eu quero me relacionar com você como teu Deus e não como o Deus do teu pai e da tua mãe, como o Deus da sua avó. Por muitos anos, eu tinha uma referência, minha avó Aurora. Eu tinha uma referência de oração. Eu falava, Deus da minha avó Aurora. Ninguém sabe disso. Mas eu falava no meu coração, eu quero conhecer o Deus da minha avó Aurora. Um dia Deus me visitou e hoje eu conheço Deus, né? O meu Deus, o Deus que tem nos ajudado e nos abençoado. Então, segredos aqui. Ele obedece, sonha, e aí lá na frente nós vamos falar sobre agora José, que os segredos são José, não são do Jacó. Mas o que nós queremos, né, nós trouxemos aqui? Porque você vai ver que a obediência do José também faz ele sonhar. Né, pastor? Exatamente. A obediência do José também faz ele sonhar. Vamos ler aqui? Exatamente. Ó, Gênesis 37, a Bíblia diz assim, ó. Israel amava José mais do que a todos seus irmãos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe, ouve,
peço-vos este sonho que tenho sonhado. Tremendo, né? Tremendo. Eu vejo já aí, pastor, se eu posso, né? Claro. Eu vejo que Deus, o Jacó, que é Israel, né, ama José e lhe faz uma túnica colorida, porque, né, lhe amava. Eu ouço a dizer que existe coisas que aconteceram na sua vida de bom e nós não somos culpados por isso, né? Se Deus foi bom, Muito forte. né? Se Deus Já foi peguei. bom, se Deus foi bom para contigo, nós não temos culpa. Igual ficar nos culpando, né? Se Deus agraciou de nós, nos abençoou, te abençoou, né? Você está nos acompanhando agora aí, entendeu? Poxa, Deus tem me abençoado, Deus tem sido comigo, Deus tem me sustentado, né? Se Deus está te sustentando, te abençoando, entendeu? Não é motivo de você se abater, se entristecer, por causa que algumas pessoas pensam ao contrário, né? Então, o pai amava José, ele fez uma túnica e os seus irmãos odiavam por causa disso, por causa dessa situação, né? Então, se você é amado de Deus, se você tem conquistado algo da parte de Deus, e isso tem feito, né? Tá acontecendo alguma coisa, tem surgido alguns comentários e tal, fique em paz, fique na presença de Deus. Se o pai agradou em te dar uma túnica colorida, né? Ninguém vai tirar ela de você, né? E é interessante, pastor Não Marcelo. joga ela fora, não. É interessante, tem um negócio interessante aqui, ó. Isso aqui é legal. Olha que interessante. Tudo que José sofre é por causa do amor. O amor do pai deu a túnica, os irmãos odiaram. Depois, lá na frente, né? Eles tentam matar José por causa do amor do pai. Lá na frente, a mulher de Potifar coloca os olhos nele, tenta se deitar com ele, ele foge e o amor da mulher de Potifar leva para a prisão. Leva pra prisão. Então é interessante, mas o amor sempre é bom, porque todos os propósitos que Deus tem para nossas vidas, né? Ele vai cumprir de uma maneira ou de outra. Mas é algo que eu tirei um parênteses aqui. Vamos lá. José teve sonhos. José era obediente, né? A Bíblia diz... Pastor Marcelo, fala um pouco daquela... que eu acho que você fala bem, quando Jacó enviava o José para visitar os filhos, o que ele fazia, né? A Bíblia diz que ele trazia a informação certa, né? Trazia a informação correta, isso é importante, né? Então, Deus escolhe José para poder, né, dar os sonhos daquilo que ia fazer, colocando ele como, né, o principal ali, que seria um governador, né? Só que tem um porém. Quando Jacó pedia para que os seus filhos viesse apacentar o rebanho, né? O que acontecia? Os filhos desvirtuavam, saía do caminho. O pai pedia para que eles viessem apacentar em determinada região, eles iam para outro lugar. Aí o pai chamava José e dizia, vai ver como estão os seus irmãos. E José ia, né, até os irmãos, chegava lá, não estavam os irmãos naquela região. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Deus não pode dar sonho para quem não é fiel, né? Não é testemunha fiel, né? Nós temos que ser uma testemunha fiel, você tem que ser uma testemunha fiel. Falando aqui na linguagem cristã, né? Você tem que ser uma testemunha fiel de Cristo. Você não pode ser uma pessoa aqui e lá em outro lugar outra pessoa. Você tem que ser uma testemunha fiel. Então, quando José ia ver os seus irmãos, os irmãos não estavam. Ele dizia, pai, os irmãos não estão lá. Por mais que os irmãos tinham essa ira dele, essa raiva, né? Essa mágoa, porque ele falava mesmo, ó, o pai mandou eu ver. O relatório era fiel. O relatório era fiel. Então é importante nós sermos também fiéis no relatório de Deus, que é a palavra de Deus, né? Perfeito. Ser fiel, tem que ser fiel no relatório. Perfeito, perfeito. Sabe que eu falo uma coisa aqui sobre José, eu falo muito sobre José no meu livro, e algo que eu ensino aqui é que teve um sonho, contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Só que a Bíblia diz que ele chama a atenção dos irmãos e fala assim, ó, e disse-lhes, ouvi, peço-vos. Ele se humilhou e falou, ouve. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós estamos num mundo em que a maioria das pessoas diz, não conte os seus sonhos para ninguém. Você pode ver, as pessoas, né, elas
sempre oriento, não conte os seus sonhos para ninguém. Só que é interessante, o José conta os sonhos dele para quem faz parte dele. E aqui eu aprendo um segredo muito poderoso. Quando eu tenho algo para fazer, eu escolho pessoas que são importantes para mim e conto o sonho, conto o projeto para elas. Porque no momento em que eu estiver prestes a desistir, aquela palavra que eu falei para quem é importante para mim vai dizer, mas eu contei o sonho para o pastor Marcelo. Eu disse para ele que ia até o final. Então existem coisas que nós vamos ter que contar para algumas pessoas para que seja uma âncora para que a gente não desista, pastor Marcelo. Ele conta o sonho, né? Exatamente. Para eles e fala assim, ó, vocês fazem parte desse sonho, né? Ele nem sabia o sonho, mas ele conta os sonhos. Para os irmãos de José, José não era importante. Mas para José, os irmãos eram importantes. Exatamente. Então, conte seus sonhos para quem é importante para você. Por quê? Porque no momento em que você estiver prestes a desistir, você vai usar como âncora. Você vai dizer, mas eu contei para ele, eu tenho que ir até o final, senão vai ficar feio. Senão a situação não, vai ficar difícil, a minha palavra não vai valer. É um segredo. E você tem uma motivação, né, para você não desistir. Então, se você tem um sonho, tem que compartilhar com o seu irmão, né? Tem que compartilhar com o seu irmão. E compartilhar com quem faz sentido, quem é importante. Faz sentido. Né? Muito bom. Estou aqui também, pastor César, pelo Face aí, né? Aê, que deixa legal. aí o seu comentário, deixa aí um joinha aí, né? Compartilhe com alguém. O outro celular tá aí? Tá contigo? Tá? Tá também. Que eu conseguiria ver os comentários da live lá. Mas vamos que vamos. Então, os sonhos, né? Os sonhos. Os sonhos. A Bíblia diz que ele sonhou, viu os feixes, né, dele maior do que os dos irmãos e todos eles se inclinavam. Depois ele sonha com 11 estrelas, o sol e a lua. E os sonhos de José acabam colocando ele por ele contar os sonhos, é que os irmãos, a Bíblia diz que ele conta os sonhos, seus irmãos o lançam, né, fora. Eles até inventam uma história dizendo que ele havia morrido, trazem a túnica manchada, né, com o sangue de um animal, jogam ele numa cisterna, num poço. E a nossa caminhada de cumprir os sonhos, né, pastor Marcelo, ela muitas vezes passa por isso, né? Passa por isso. Passa por momentos em que nós vamos ter que passar por circunstâncias que a gente acaba não acreditando mais no sonho. Acaba não acreditando naquilo que Deus vai fazer, né? E sabe o que eu vejo também, pastor César? Eu vejo o seguinte, ele sonhou que estava trabalhando, né? Então, ele sonha com as estrelas, com a lua, né? Com as estrelas, né? Perfeito. Mas ele sonha também trabalhando. Então, não adianta a pessoa ter sonhos e não trabalhar pelos seus sonhos, né? Podemos deixar essa deixa aqui também, colocar essa deixa aqui, né? Perfeito. Então, ele sonha que estava trabalhando, cortando, né? Amarrando feixes. De repente, o feixe de todo mundo se coloca de pé, só que o dos irmãos se dobra ali, né? Falando que ele seria grande, né? Eles entenderam também um sonho. Só que quem tem sonho tem que trabalhar pelo sonho, né? Não pode cruzar os braços e deixar, não, eu tenho um sonho. Mas o que você tem feito pelo teu sonho? Você tem trabalhado pelo teu sonho? Você tem corrido atrás dos teus sonhos? Né? E outra coisa, quando ele sonha as estrelas, nós temos que sonhar grande, pastor César. Temos que sonhar grande, porque o nosso Deus é grande, né? Essa é boa, hein? Pega essa daí, essa é uma chave, hein? Vamos sonhar grande, grande. Porque o nosso Deus é grande, tá? Que muito legal. Comenta aí, tá bom? Comenta aí. Vamos sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. Tem sonhos, vamos trabalhar. Deixa um comentário aí. Perfeito. Perfeito. Vamos ver se no YouTube o pessoal tá comentando aqui. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Os sonhos. Qual o primeiro segredo do José? Obediência. O primeiro segredo dele é obediência. Já aprendemos aqui que é o primeiro segredo. Toda pessoa que obedece, ela sonha. Então, eu falo uma frase muito interessante, que quando você obedece, você ouve uma palavra, a palavra clama por obediência. Depois que você obedece, ela clama por justiça. Em um outro podcast, a gente vai falar sobre isso na vida de Abraão, muito interessante. Mas a obediência, né, nos leva a sonhar. A obediência a Deus, a obediência aos pais, a obediência aos propósitos, a obediência aos contratos,
Por exemplo, você vai fazer uma negociação com alguém. Seja obediente àquilo que a negociação pede. Pode ter certeza, você vai sonhar com coisas grandes. Porque quem não obedece os contratos, né? Ele não consegue ter uma visão maior do que aquilo que ele está desobedecendo. Verdade. Ele não consegue. Agora, o cara que ele está certo com a justiça de Deus e dos homens, ele está aqui na frente, ele está olhando para as estrelas, ele está sonhando alto. Os sonhos de José faz com que os irmãos dele tirem ele de dentro da casa do pai. E ele começa a perder algumas coisas. Aí ele vai para dentro da cisterna, né? E a fase da cisterna, pastor Marcelo, é a fase em que ninguém pode nos ajudar, só Deus. Por quê? Porque se ele estiver dentro da cisterna, ele não consegue se comunicar com ninguém que está fora. Ele só consegue olhar para o céu e olhar para Deus. Haverá momentos nas nossas vidas em que as pessoas vão nos colocar em cisterna, para que nós venhamos se colocar diante de Deus. Talvez você está aqui hoje e está dizendo assim, poxa, eu fui abandonado, eu tenho sido perseguido, eu tenho sido maltratado no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa, na minha igreja. Talvez seja a sua fase da cisterna, em que está na hora de você parar de olhar ao redor de você e começar a olhar para cima. Porque Deus vai te dar a saída para essa situação. Só Deus pode te dar a saída. Exatamente. Eu também creio assim. Eu creio também que tem fases na vida do ser humano, da pessoa, né, que esse socorro horizontal, ele naquele acontece. momento não acontece. Ele é vertical, né? Perfeito. Ele é vertical. Parece que você tá só, né? Mas tem uma saída lá em cima. Exatamente. Lá em cima tem uma saída, né? Quem está na cisterna, tem uma saída lá em cima. Pastor César, ele... antes de José ser lançado na cisterna ou no poço, José vai em busca dos irmãos, que não está apacentando no lugar certo. Ele sai para procurar, né, pela uma informação, ele vai atrás dos irmãos. Quando ele vai chegando perto dos irmãos, os irmãos olham um para o outro e dizem assim, lá vem o tal sonhador. Lá vem o tal sonhador. Eu aprendo a lição aqui, pastor César, o seguinte, que tem sonhos que ele mexe com o coração das pessoas. Mexe com a cabeça das pessoas, o coração das pessoas. Você entendeu? Então, talvez até esteja alguém passando por uma situação como essa, né? Tem um sonho assim, assim, e isso mexeu com alguém. A pessoa mudou, né? Como os irmãos de José mudaram para com ele, né? Os irmãos de José mudaram, transformaram, né? Verdade. Odiaram ainda mais, Ainda mais. Então, quando José se aproxima, ele diz assim, lá vem o tal sonhador. Então, quem tem sonho pode ser taxado, né? Pode receber nomes. O importante é você não sair da visão que Deus te deu. O importante é você não sair do sonho que Deus colocou no teu coração. É você ficar firme nele. Perfeito, muito bom, muito bom. E interessante que o José, né? A Bíblia diz que os seus irmãos, né, decidiram não matá-lo, né? Rubem intercede por ele, decidiram não matar e ele é vendido para uma caravana de ismaelitas. Olha que interessante, os ismaelitas, logo os ismaelitas, né? Exatamente. E aí os ismaelitas estavam indo para onde? Para o Egito. Então, algo que a gente aprende aqui é que pelo menos o José era vendável, né? Exatamente. Tinha valor. Tem gente que é o seguinte, que ele anda derrotado, com cabisbaixo assim, ó. Até falei isso esses dias. Eu falei, você não pode aceitar abaixar os ombros assim, ó. Quando você abaixa os ombros assim, você está dizendo, eu estou derrotado. Lógico que você não é um derrotado, mas você naquele momento está dizendo, eu estou derrotado. Levanta seus ombros, tem uma postura, né? A Bíblia diz que lá na frente, quando ele vai se apresentar diante do faraó, a Bíblia diz que ele sai da prisão, coloca uma veste nova, rapa a sua barba, faz e se apresenta diante da oportunidade, preparado. Então, esse cara, ele é extraordinário, porque quais são os segredos aqui? O segredo é, mesmo que você esteja numa cisterna, se mantenha com postura para que alguém possa te comprar. Exatamente. Para que alguém possa olhar para você e falar, cara, você tem um valor. Você tem um valor. Existe em você algo que você vale, né? Exatamente. Então eles venderam o seu irmão, o José. Eles venderam, né? José vai embora
E aí eu acho interessante que José, pastor, viaja com os ismaelitas, passa pelo Egito, e no Egito um cara, né, que era eunuco de Faraó, compra ele, e a Bíblia diz que esse homem era poderosíssimo. E ele vai para dentro da casa desse eunuco, de Potifar. Potifar. Uhum. Mas tem um negócio interessante. A Bíblia diz que quando ele sonha, e quando os seus irmãos o odiavam, quando ele vai para dentro da prisão, do poço, a Bíblia diz assim, ó, Deus estava com ele. No poço, Deus estava com ele, né? No poço, Deus estava com ele. Então, lá na cisterna, Deus estava junto com ele. E tem uma questão muito importante. Quando José é vendido e é levado ao Egito, você sabe que nós sabemos que Jesus também, José e Maria, os pais de Jesus, foram para o Egito. Perfeito. Para que se cumprisse uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Né? Forte. Então, para os irmãos, naquele momento, o José estava indo para uma prisão. Estava indo para a escravidão, né? Para ser um escravo. Ou seja, vamos acabar com o sonho dele, vamos acabar com a perspectiva que ele tem, né? Perfeito. Só que ele estava indo para o cumprimento do sonho. Então, existe caminhos que vai parecer que você está indo para a derrota, mas é o caminho do sucesso, é o caminho da vitória. É o caminho da vitória. É o caminho da vitória. Exatamente, muito forte. Agora, você falou algo aí que vou falar aqui interessante. Em nenhuma das vezes, você vê que a Bíblia trouxe a praga para o Egito, mas não destruiu o Egito. Não destruiu. O Egito está de pé até hoje. Está de pé. Praticamente todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus foram destruídas. Mas o Egito não foi destruído. E aí você pode pensar assim, por que Deus não destruiu o Egito? É muito simples, porque lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus teve que fugir para o Egito. Teve que ir para o Egito. Teve que ir para o Egito. Para cumprir a profecia. E uma coisa que Deus valoriza muito é gratidão. Então, Deus não destrói o Egito porque ele tinha uma dívida de gratidão com o Egito lá na frente que ia socorrer Jesus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, pastor Marcelo, que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos, porque Deus pode usar eles para salvar a nossa descendência lá na frente. E a palavra de Deus que não podemos amaldiçoar, bem dizer, né? Nós nascemos para abençoar. Só para abençoar. Seja canal de bênção. Exatamente. Seja aquele que libera a bênção, né? Exatamente. Então, ele vai para o Egito, né? Chega no Egito. Naquele momento, talvez, José deve estar pensando, poxa, Deus me abandonou, Deus me... né? Mas nós não vemos Deus aparecer para José. Não. Como apareceu para Abraão, como apareceu para Jacó, como apareceu para Isaac. Nós não vemos Deus aparecer para eles, para esse cara. E é interessante que Deus estava com ele. Deus estava com ele, né? Então, qual é a capacidade que o José tinha de Deus estar com ele sem ele ter visto Deus? O que eu aprendo com isso? Eu tenho uma pessoa que eu fico muitas vezes até pensando, meu Deus, parece até que ela tem mais intimidade com Deus, né? Pode chegar alguém que tem dom de profecia perto dela, chega e fala toda a vida dela. É incrível, é incrível. E às vezes a gente fica pensando, poxa, Deus não está falando comigo, Deus não fala comigo, né? Às vezes você já passou por isso. Eu não sei se já aconteceu, né? Você que está nos ouvindo. Mas acontece às vezes de você olhar, tem pessoas que ela tem um imã para profecia. Né? Tem. Então, o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes algumas pessoas, elas não têm capacidade de ouvir a voz de Deus na brisa. Elas têm que ouvir a voz de Deus através da boca de alguém. Então Deus se revela mais através da boca de outras pessoas do que do próprio coração. Porque às vezes o coração já está um pouco sujo. Mateus, né? A Bíblia diz lá em Mateus, se não me engano, capítulo 8, verso 5, diz que se o coração estiver sujo, você não vê Deus. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus, exatamente. Então, às vezes, teu coração está tão sujo que você precisa ouvir uma profecia de outras pessoas para poder sentir. Ele não ouve Deus falar, mas ele segue uns princípios de Deus muito forte. Então, a capacidade que ele tinha de crer em Deus, né, era muito poderosa. Deus chamou Josué e disse assim, Josué, seja forte e corajoso. Para que, Senhor, que eu tenho que ser forte e corajoso? Para crer.
para fazer tudo como está escrito na minha palavra. Com Moisés eu falava face a face, com você eu vou dar a palavra e você vai crer nela. Então haverá momentos na nossa vida que Deus, para você que está nesse canal, está assistindo, está aí também, haverá momentos nas nossas vidas que Deus vai visitar nós para dizer, seja forte e corajoso para acreditar naquilo que eu já te disse, naquilo que já está escrito. Seja forte e corajoso. Deus já falou, né? Deus já falou. Deus já falou, já mostrou o que é, então você tem que ficar firme naquilo ali, naquela palavra. Então, Exatamente. Pegando esse gancho, você está falando, Deus repreende e fala, não, fica na minha palavra, isso aqui já te mandei eu. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Moisés vai orar. Aí Deus fala assim, peça ao povo de Israel que marche, por que clamas a mim? Ou seja, já havia uma ordem, já havia um mandamento para ele, né? Já havia uma posição que ele deveria assumir. E ele está pedindo para Deus falar. Ele está clamando a Deus. Talvez tem muitas pessoas que se encontram, pastor César, nessa situação. Deus já deu uma direção, Deus já deu a palavra, Deus já mostrou e a pessoa ainda está buscando a confirmação. Ah, se é o Senhor mesmo, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, fica... Né? Parecendo Gideão, né? Parecendo Gideão, né? Exatamente. Tentando... Exatamente. Então, provando Deus. Provando Deus. Eu acho interessante, tem uma parte aqui, pastor Marcelo, em que quando José é vendido, né? Ele é colocado na casa de Potifar e na casa de Potifar ele se torna um cara que tem um mordomo fiel. Um mordomo. Fiel. De maneira que o Potifar olha e fala assim, ó, tenho visto que Deus tem me abençoado por causa de você. Lá como José é tão tremendo você falar sobre José que quando ele está na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, toda aquela situação, tudo que se coloca na mão de José, ele faz por excelência. Ele honra a Deus, né? Ele honra a Deus, ele faz por excelência. Ele está como escravo e ele faz por excelência. Você não vê o José birrado, você não vê o José, né, choramingando pelos cantos, você não vê o José abatido, você vê José realizando e fazendo aquilo que tem que ser feito. E o resultado, aquilo que ele está realizando, nas suas mãos, Deus faz prosperar. Deus faz prosperar, pastor César, a ponto do próprio Potifar notar que aonde ele coloca José, há prosperidade. Né? Então, muitas pessoas querem chegar lá naquela cadeira especial, mas aquilo que está nas suas mãos, está nas minhas mãos, eu tenho feito por excelência, eu tenho feito o meu melhor, eu tenho honrado a Deus, né? Exatamente. Né? Tudo que fizer, seja por atos, né, ou por palavras, fazer em nome do Senhor, diz a orientação bíblica, né, o mandamento bíblico. Então, nós temos feito isso para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, né? Então, tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus, para dar honra, glória ao nome do Senhor. Exatamente, né? Não depende de elogio humano, né? Porque Deus é maior. O salário vem depois, né? A recompensa, o reconhecimento vem depois. Faça para Deus. Né? Edifique para Deus, construa para Deus, depois com certeza a honra virá, a recompensa virá, né? Ele não deve nada para ninguém, né? Ele é fiel. Perfeito. E a Bíblia diz que José então administra com excelência, né, aquilo que era de Potifar. De maneira que nada do que tinha dentro da sua casa, Potifar já não se preocupava mais. Então aqui eu acho algo interessante. Quando o anjo visita Maria, ele diz assim, ó, eu, Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu acho interessante por quê? Porque as melhores missões que Deus deu a Gabriel. Por quê? Por quê? Porque a Gabriel assistia diante de Deus. Porque ele aprendia com Deus, ele estava do lado de Deus, ele estava olhando. Então, as melhores missões que ele foi enviado, aonde ele foi enviado foi... Ele foi excelente. Foi causas... Ele foi, né? excelente mesmo, né? Então, as melhores missões Deus vai escolher, vai colocar na mão de pessoas excelentes. Então, quando o José, ele está diante do Potifar, tá tudo muito cômodo. Se torna uma pessoa extraordinária, se torna uma pessoa que tudo que põe a mão, Deus prospera. Mas olha que interessante. Não era o propósito da vida dele, a casa de Potifar. Não era o propósito, não era o fim, né? Então, quando Deus percebe que está muito cômodo a vida de José,
quando o mundo, quando o propósito de Deus, né, tá ali, às vezes Deus permite acontecer algumas coisas em nossas vidas para que nós venhamos sair da zona de conforto. Exatamente. Quantas vezes, se tudo continua bem na vida de José dentro da casa de Potifar, José jamais se apresentaria no palácio. Mas a Bíblia diz que ele, com o dom de excelência, ele supre a necessidade daquele ambiente onde ele estava, né? E aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos em José, deseja ele e por muitos dias tenta. Olha que interessante. Quando Moisés, pastor Marcelo, recebe o conselho de Jetro em Êxodo 18, lá tem uma coisa interessante. Escolhe, pois, entre os que estão aí, homens de verdade. Homens capazes, homens de verdade, né? Que odeiam a corrupção. Que odeiam a avareza, que a corrupção está longe deles. Você veja que o tipo de pessoas que Deus, né, procura. Que Deus procura, né? Tipo de pessoas que hoje está, né? Tá raro essas pessoas, né? Tá raro esse tipo de pessoas. Então, José foi o que foi, né? Porque resistiu também à tentação. Exatamente ele isso. Ele resistiu. Ele não cedeu, né? Quantas pessoas hoje perderam aí bênçãos? Quantas pessoas perderam posição, perderam lares, famílias, porque não resistiu, porque não ficou firme. Exatamente. Né? Antes de chegar a bênção de Deus, antes de chegar o melhor de Deus, o mais de Deus, a pessoa se entregou. A pessoa, né, se rendeu, né, e perdeu o melhor. José não. José ficou firme. José aguentou firme, né, foi tentado. A esposa de Potifar lançou sobre ele deixou a capa para trás. Né? Ele não viu a capa como algo de valor, ele deixou. Mais preciosa para ele foi a fidelidade a Deus, entendeu? Ele não se enredou nisso. Tem muitas pessoas que está enredado em coisas pequenas, coisas de valores, né? Tem pessoas presas nisso. José não. José deixa a capa, porque ele tinha algo a perder. Então ele deixa ali, ele foge. Né? E ele fugindo, parece que ele vai sofrer o dano, né? Vai padecer. Mas Deus sabe aonde... A palavra de Deus diz assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Né? Os caminhos de Deus, os pensamentos, são mais altos do que os nossos. Pelo momento, pastor César, a gente não entendemos, não percebemos o que está acontecendo. Né? O que nós temos que fazer quando não entendemos? Permanecer fiel como José permaneceu. Permanecer firme na presença de Deus. Perfeito. E é interessante que quando a mulher coloca os olhos dele, ela vai lá, acusa ele, né? Uhum. Ali tem um detalhe importante, pastor Marcelo, porque ela não veio uma só vez. Ela veio várias vezes. Ela vem tentando, vem batendo, vem tentando. E ele permanece fiel. Então, todo sinal, toda tentação que ela vem sobre as nossas vidas, né? Ela nos revela que Deus tem uma porta grande para nós em pouco tempo para se abrir. Eu não sei como Deus faria. Nós não temos como falar, mas Deus faria. Deus faria. Mas o diabo disse, eu vou fechar essa porta com o pecado. Quantas portas, eu estou falando aqui agora na autoridade do nome de Jesus, e estou sentindo Deus para falar isso para a sua vida. Você que está no YouTube, você que está na live aí, quantas portas que Deus tem para a tua vida, Facebook, vocês que estão ouvindo nós aqui, quantas portas que Deus tem abertas, preparadas, tronos, lugares grandes para você se assentar, que o diabo tem colocado uma tentação para colocar o pecado e fazer você cair. E fazer você fechar essa porta. Mas na autoridade do nome de Jesus, aqui onde nós estamos aqui, nós liberamos uma palavra sobre a tua vida. O diabo não vai prevalecer. Deus vai te dar capacidade de ser fiel. Capacidade de permanecer fiel com Deus. Para que Deus te coloque em lugares grandes. Mas se acontecer alguma coisa de alguém me colocar, se você estiver fiel, onde Deus vai te colocar é para te preparar. Quando Deus tira José de dentro do palácio, da casa de Potifar, a Bíblia diz que ele coloca José no cárcere onde os presos do rei eram presos. Eram lançados, exatamente. Deus coloca José
na faculdade para saber como se comportar diante de Faraó. Exatamente. O que eu aprendo aqui, pastor Marcelo? Que haverá prisões que Deus vai permitir você ir para que você liberte outras pessoas. Nos nossos olhos são prisões. Parece uma prisão. Isso, mas no projeto de Deus Faculdade. é uma faculdade. Né? Muito poderoso. Aos nossos olhos são prisões. Nós não entendemos os planos de Deus, né? Talvez as pessoas estão nos ouvindo, pastor Marcelo, porque nós tivemos a ideia de ter essa live aqui pelo Espírito Santo, tá? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Talvez vai entendendo quais fases você está nessa pregação. Talvez você esteja já numa prisão, alguém te acusou, te caluniou, você sabe que não aconteceu, você sabe que você foi fiel. Nós queremos declarar sobre a tua vida. É a faculdade de Deus e vem promoção sobre a tua vida. Toda palavra contrária, negativa, toda palavra de maldição, nós quebramos. Lançamos agora uma palavra profética sobre a tua vida e declaramos que você vai sair dessa prisão para se assentar no trono, porque você está com Deus e Deus está com você. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Talvez hoje, 2023, você foi caluniado, você foi para uma prisão, perdeu seu emprego, perdeu suas posses, você pode ter perdido até seu casamento. Mas se você crer, Deus tem um trono, Deus tem uma porta aberta para a sua vida que vai se abrir, porque Deus é com aqueles que permanecem e que perseveram. Seja fiel como José. Seja fiel. Seja fiel como É uma José. faculdade. É uma faculdade. Né? Deus está te treinando, né? Há momentos da nossa vida, pastor Marcelo, que Deus nos treina. É uma preparação. É uma preparação. Uma Como que preparação Deus treina nós? Deus treina nós no momento, no meio das dificuldades, das guerras, né? Dos momentos de instabilidade que nós vivemos. Deus nos treina, Deus nos dá sabedoria, entendimento. Deus faz com que nós tenhamos resistência para chegar depois no monte. E aí, vamos lá. Né, Davi venceu o leão, venceu o urso, né? Davi se encontrou com o leão, né? Treinamento. Deus permitiu o leão se encontrar. Deus não poderia desviar o leão do Davi, mas Deus não desviou. Ele se encontrou com o leão, venceu o leão. O urso venceu o urso. Logo após, o Golias, né? Exatamente. Então Deus não tirou isso de Davi. Então as dificuldades, Deus não vai tirar a dificuldade do seu caminho. Deus vai te ajudar. Deus vai te capacitar. Deus estará com você e vai te abençoar. Entendeu? Você não pode deixar de ser fiel. Nós estamos falando aqui sobre José, né? Falamos sobre os sonhos. Estamos falando sobre a obediência, sobre a fidelidade. Excelência, né? Excelência, fazer o melhor. As características que ele tinha. Agora tem um negócio interessante que eu falo muito e quem me acompanha sabe que eu falo, que é quem supre a necessidade do ambiente com o dom que Deus te deu, vai ser colocado em ambientes que precisam ser suprida a necessidade de Deus. Isso aqui é extraordinário. Qual era o dom que José tinha? O dom de sonhar e interpretar. Ele tinha o dom de interpretação de sonhos. Ele tinha um dom. Ele tinha o dom. Aí o que acontece? Deus manda ele para dentro da casa, para dentro da prisão. Dentro da prisão. Lá na prisão a Bíblia diz, olha um detalhe importante, tá? A Bíblia diz que na prisão o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. Então José tinha a chave do cárcere, não tinha? Tinha a chave do cárcere. Mas José não usou a chave do homem para sair no tempo, fora do tempo. Fora do tempo. É tremendo. Nós não podemos aceitar, tem pessoas que chegam na sua vida e vão dizer assim, eu sei tirar você desse problema. Eu sei tirar você dessa situação. Tá aqui a chave para você sair dessa situação. Se você não estiver preparado para sair, não saia se não for a chave de Deus. Espera o tempo certo, porque, como eu disse, o diabo sempre vê oportunidades para tirar as nossas oportunidades com Deus. Ele tinha a chave. Ele tinha a chave. O carcereiro colocou a chave na mão dele. Agora é o seguinte, pastor César. Olha só que interessante. A excelência traz chaves. A excelência traz chaves. Humanas traz chaves humanas, né? Só que as chaves humanas abrem algumas portas. O senhor está falando sobre esperar, né? A chave de Deus. Abre a porta imediata. A imediata. Ele poderia sair imediato dali e logo depois colocar tudo a perder. Então, existem chaves ou portas que vão se abrir através do homem. A nossa excelência, né? O nosso capricho, o nosso esforço, a nossa dedicação vai abrir portas. Entendeu?
vai abrir portas. Portas humanas. Você entendeu? E não podemos precipitar nessas portas. Muitas pessoas, quando recebem alguma oportunidade ou abre-se algumas portas humanas, a pessoa já se afasta de Deus, já se perde, né? A porta de Deus, ou o melhor de Deus, ainda não chegou. Então, quando José chega naquela prisão e começa a cuidar dos presos que estavam ali, né? Eliseu e todo mundo, o carcereiro, vendo a atitude de José, entrega a chave. Só que não era a chave, como o senhor acabou de colocar. Que Deus tinha. Né? José se perdeu por isso? Não. José continuou ainda fazendo a mesma coisa. Pastor Marcelo, José foi levado justamente para dentro da prisão ou injustamente? Injustamente. Então ele tinha que sair justo. Você está entendendo ou não? Eu me lembro, pastor Marcelo, que eu estava trabalhando numa empresa e aí, pelo fato de eu sempre era o primeiro a chegar e o último a sair, eu me dediquei ao máximo, né, trabalhando, e uma pessoa que até um amigo meu chegou em mim e falou assim, cara, eu vou te abrir uma oportunidade, você vai pro Pará. Eu já estava em Cuiabá. Você vai ir pro Pará, e lá no Pará eu ganhava 7 mil reais por mês, trabalhando numa empresa que eu estava. E eu fui para lá, fiquei 2 meses lá, eu saí de um emprego que eu estava bem, que eu estava honrando meu patrão, que o meu patrão também me honrava, e eu cometi o erro de ouvir alguém que tinha uma chave para mim sair de um momento de dificuldade. E ele falou assim, ó, vai para lá que você vai ganhar 15 mil por mês, eu vou abrir um ferro velho para você lá e você vai se dar bem. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiquei 2 meses lá, tive que vender minha caixa de ferramenta para vir embora, para poder voltar de novo no percurso. Hoje Deus me deu a minha empresa, então o que eu aprendo aí? O diabo falou, vou abrir uma porta para ele, vou tirar ele dessa situação, vou dar uma chave para ele aqui, momentânea, para ele lá no Pará, para que Deus não tivesse cumprido o propósito que eu tinha aqui. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de voltar. Porque Deus fechou as portas lá. E outro detalhe, toda porta que o homem te der para você, ela pode fechar, mas a que Deus te deu, ninguém fecha. Ninguém fecha. E outra, pastor César, caindo em si, que aquela porta não é de Deus, volte imediatamente. Exatamente. Tem que voltar imediatamente, porque tem pessoas que não voltam. E não tem, umas não têm oportunidade de voltar e outras não voltam porque não é humilde, né? Graças a Deus que você voltou, teve condição de voltar, e hoje Deus fez o que nós, né, tem feito, nós temos presenciado isso daí. Glória a Deus. A gente aprendemos com José muitas coisas. Não, muitas coisas. Muitas coisas. Interessante isso aqui. Nós vamos falar, vamos estar caminhando para o fim aqui. Minha bateria está acabando ali, pastor César. Mas de Deus não acaba, não. Eu quero, né, deixar um abraço para todos. Você que é do CPA, aproveitando a transmissão, você que é do CPA, dá um amém aí que tem uma coisa maravilhosa vindo para o CPA. Deus está abrindo uma grande porta no CPA 2, próximo ali do CPA 4, né? E nós estaremos no dia 11 fazendo a inauguração de um novo templo para buscarmos a Deus, orarmos. Vai ser um momento glorioso da presença de Deus. Você que é do CPA, dá um amém aí, depois eu entro em contato com você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Qualquer momento vai cair aí a nossa transmissão. Tamo junto aqui na fé, tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todos que estão nos assistindo aí. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, nós falamos já da obediência de José, falamos já do amor que levou ele para alguns lugares e estamos falando aqui da chave que o carcereiro colocou na mão dele, né? E ele não quis usar a chave. Quantas pessoas que eu já vi que poderiam ter portas enormes sobre a vida delas, que o diabo pegou uma chave humana e colocou na mão dela e falou assim, ó, você já pode ir. Atravessou. Pode sair, você já está preparado, você já está a isso. E às vezes a pessoa perde de ser, às vezes, um sócio de uma grande empresa. Ele perde, às vezes, uma oportunidade de se tornar líder. Ele perde a oportunidade. Por quê? Porque ele está usando uma chave imediatista para sair de um lugar que Deus não quer você. Que Deus é passageiro. O tempo de Deus nas nossas vidas, em tudo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Exatamente. Então, Deus tinha um tempo para ele passar ali. Qual é o tempo? O tempo da preparação. Para ele se preparar, pastor Marcelo, para se assentar no trono. Agora, como que José se assenta no trono? A Bíblia diz que houve o padeiro e o copeiro. Eles fizeram um erro, cometeram um erro com o faraó. E eles vão para dentro da prisão junto com quem? Com José. Com José. Chega lá, o José serve eles. Olha que interessante. A Bíblia diz que José os servia.
E quando ele chega, eles estão ali, um dia eles sonham, os dois sonham. Os dois têm um sonho, né? Os dois têm um sonho. Olha isso aqui. Isso aqui é poderoso para você que está ouvindo. Dentro da prisão, José tinha um dom. Ele estava dentro aonde? Dentro da prisão. Alguém sonhou, ou seja, houve uma necessidade do dom de José ser exposto. Houve uma necessidade de que o dom que José tinha fosse utilizado naquele momento. Então, não importa o lugar que você está, talvez você esteja numa prisão, mas se você tem um dom, supra a necessidade desse lugar. Talvez te colocaram numa prisão, talvez te colocaram em um momento de instabilidade da sua vida. Não oculte o seu dom, pelo contrário, use o seu dom. Faça o porque teu melhor. O teu dom, né, pastor? Faça o seu melhor. Quando ele supriu a necessidade, a primeira lição que eu tenho com José dentro da prisão a primeira é a chave. Que ele não usa a chave do carcereiro para sair no tempo fora do tempo. Segunda ele supre a necessidade do ambiente que ele está com o dom que Deus colocou sobre a vida dele. Você tem suprido a necessidade do ambiente que você está? Lá nessa empresa onde você está trabalhando, no comércio onde você tem, talvez você é um empresário que está me ouvindo aqui, você tem suprido a necessidade do ambiente que você está? Lá na sua igreja, você tem suprido a necessidade do reino de Deus? Quantas pessoas talentosas, né? Quantas pessoas jogam fora o talento, por quê? Porque ela oculta, porque está vivendo um momento de prisão, ela fala, não vou fazer. Muitas vezes a oportunidade da sua vida está na prisão. Está naquele momento de instabilidade, que é um momento de dificuldade. Né? Exatamente. Segredaço aqui, ó. Quando você não tem capacidade de cumprir o teu sonho, ajude pessoas que têm um sonho menor. Eles sonharam diante de Faraó, diante de José. José interpretou o sonho. Um deles morre, o outro é promovido. Ele ajuda aquele padeiro a cumprir, né, o seu sonho. Ele volta para dentro do palácio. 2 anos depois. O que significa isso? José não estava preparado. 2 anos depois que ele supriu a necessidade dentro do palácio, a palavra de Deus diz que Deus faz o quê? Que Deus abre uma oportunidade. Então, quando você supre a necessidade de Deus no ambiente que você está, Deus vai gerar uma necessidade diante dos reis dessa terra. Vou falar de novo isso aqui, pastor. Me perdoa, mas vou ter que falar de novo. Se você tiver a capacidade de, mesmo dentro de uma prisão, suprir a necessidade de Deus, honrando Ele com o teu dom, Deus vai te colocar diante dos príncipes, diante dos reis dessa terra. Tendes visto um homem excelente no seu trabalho, será posto entre os reis dessa terra. Então, quando você supre a necessidade do ambiente que você está, Deus abre uma porta para você dentro do palácio. É fato, né? É maravilhoso. É extraordinário. Extraordinário. Queria despedir aqui dos meus amigos do Face. Né? Na quinta-feira nós voltaremos de volta. Um abraço para todos. Pastor César. Deus nos abençoe, estamos juntos. Segredo de José. José foi um cara extraordinário. Vamos aprendendo, vivendo e ganhando de Deus aí os segredos. Pessoal, Deus abençoe. Comente aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Terminando aqui, a gente vai fazer uma oração por todos vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí, glória a Deus. Então, quem supre a necessidade do ambiente que está, sai da prisão financeira e se assenta no trono. Tremendo. Vou falar de novo, pastor, eles não entenderam. Quem supre a necessidade do ambiente que está, sai da prisão financeira e se assenta no trono. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas se você escolher a profissão certa, se você suprir a necessidade do comércio, em poucos dias você vai sair da prisão financeira, que talvez você esteja vivendo, e você vai se assentar no trono, você vai governar. Eu libero essa palavra sobre a tua vida aqui hoje. Você que está no YouTube, você que está passando por um momento de instabilidade em sua vida, parece que está numa prisão, segura, guarda o teu coração, permanece firme com Deus e Deus vai te colocar diante dos príncipes dessa terra, diante dos reis, vai abrir portas extraordinárias para a tua vida. Você vai ser extraordinário, fica firme, segura, não use a chave do homem para sair fora do tempo. Não deixe de fazer aquilo que Deus te colocou no teu coração porque você foi colocado injustamente em uma prisão. Não deixe de usar o teu dom. Não deixe de usar o teu dom. Continue. A vitória está chegando. Com certeza. Tem que fazer o seu melhor.
faça o seu melhor onde você está, supre a necessidade e deixa o resto com Deus. Deixa o resto que Deus faz, né? Deus faz. Deus, ele é especialista. Deus é especialista em, né, fazer obra extraordinária. Eu creio, pastor César. José, nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando sobre José. Já acabou nosso tempo, será, pastor? Acabou nosso tempo. Acabou já, Igor? Acabou nosso tempo, mas tem mais lições, vamos voltar com mais esse tempo, porque tem muita coisa de José, né? Voltar. Tem Comente muita aí, coisa de né? José. Comente aí, fala Comente um aí pouquinho, se você, né, você quer que a gente volte a falar sobre isso aí, próxima semana a gente fala. Para poder comentar de novo, falar mais um pouquinho sobre o José, né? São chaves aí que... Então vamos falar aqui dos segredos que nós falamos. Primeiro, obediência. Quem obedece sonha. Quem sonha muitas vezes é taxado como louco, sonhador. Conte os seus sonhos para pessoas importantes, porque quando você estiver prestes a desistir, elas vão ecoar na sua mente dizendo: eu contei para alguém. Seja vendável. Se tem uma postura, mesmo dentro de uma cisterna, mesmo dentro de uma coisa, seja vendável. Quando seja um homem de valor, né? Um homem de valor. Uma mulher de valor, né? Exatamente. Seja uma pessoa de valor. Faz o teu melhor, tá? Faça o teu melhor. Quando você for para dentro de uma prisão, aprenda o segredo. Muitas vezes você está indo para lá para poder... E não estou falando aqui de prisão de grades, eu estou falando aqui de algumas situações e circunstâncias. Exemplo, a menina que estava na casa de Naamã, ela foi levada cativa de Israel para a Síria. Quando chegou lá, ela falou assim: se o meu Senhor estivesse em Israel, lá tem profeta. Então ela mandou o Naamã ir para lá e libertou o Naamã. Ela foi presa para libertar. Haverá prisões que Deus nos colocará para que nós venhamos libertar outras pessoas. Se nós ocultarmos de Deus muitas vezes tem pessoas que permanecem a vida inteira dentro de uma prisão porque ela não teve capacidade de suprir a necessidade do ambiente que ela estava. Quando eu supro a necessidade com o dom que eu tenho, Deus vai abrir portas nos palácios. E a gente vai continuar sobre isso, porque tem segredos, pastor Marcelo, tem segredo, tem as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, tem muita coisa. Ó, Deus te abençoe, tá? Nós estamos aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Vocês que estão na live aí, Deus abençoe todos vocês, foi um prazer estar com vocês. Ó, nós vamos ter muitos dias de bênção e de vitória. E eu quero profetizar, porque eu tenho profetizado na vida de todos, porque Deus colocou no meu coração liberar uma palavra para o final de ano. Você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos, pastor Marcelo, nós estendemos as nossas mãos e declaramos. Vocês que estão nessa live, do Instagram, no YouTube, vocês vão ter o melhor final de ano. 2023 para 2024 será o melhor final de ano das vossas vidas. Nós profetizamos na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu senti de liberar uma palavra aqui para você. Empresário. Você que é empresário que está nessa live, que está nesse canal aí. Pastor Marcelo, a Bíblia diz que o faraó sonhou e Deus tirou o José de dentro da prisão e levou ele diante do faraó. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos empresários. Deus vai tirar os Josés que estão presos e vai trazer para te ajudar a administrar a tua empresa. Talvez você pode ser esse José que está preso hoje numa empresa que não te valoriza, numa empresa que muitas vezes te prende. Quero declarar, seja livre agora em nome de Jesus. Mas principalmente para os empresários que precisam de mão de obra. Eu sinto em declarar isso sobre a tua vida. Que Deus liberte os Josés que estão presos nas prisões e que Deus te leve os Josés para te ajudar a administrar a tua empresa. Recebe essa palavra. Um beijo no coração a todos vocês. Um final de ano extraordinário. Tamo junto. Pastor Marcelo, suas últimas considerações. Deus abençoe a todos. Creia nessa palavra. Receba esta palavra profética sobre a tua vida. Este final do ano será tremendo sobre a tua vida. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Quinta-feira estamos de volta. Estamos de volta. Próxima quinta estaremos juntos. Próxima quinta, mais pérolas aí. Vamos estar na fé, na oração. Todos aí que participaram, vai estar na nossa oração, tá bom? Vamos estar juntos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está no YouTube também. Um abraço, tamo junto.